Olá, seja bem-vindo a mais uma porção do Bíblia Todo Dia. Continuamos no livro de Salmos e hoje vamos do capítulo 7 até o 13. Então, no capítulo 7, eu quero te convidar já a ir lá no versículo 15, que diz assim: quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez. O que mais me chama atenção neste versículo é que no final o próprio pecado julga os pecadores. Vocês se lembram do rei Saul? Ele desejava matar Davi e por fim tanto a flecha quanto a espada o alcançaram. Faraó, que ordenou que os bebês hebreus do sexo masculino fossem afogados no rio Nilo, e seu próprio exército morreu debaixo das águas do Mar Vermelho. Vocês lembram de Ramã, que construiu uma forca para executar Mordequeu, e o próprio Ramã foi enforcado nela? É isso que acontece com quem busca o pecado e, mais do que isso, se apega a ele. Cava um buraco, faz uma armadilha para ele mesmo cair nela. Fuja da aparência do mal, meu irmão. Abandone o pecado e vamos focar no nosso alvo. No capítulo 8, eu quero falar com vocês um pouquinho, porque esse é um dos salmos que eu mais amo. Quem é o homem, né? Então, o fato de Deus, em sua existência extraordinária, voltar a sua atenção para nós é a prova da nossa dignidade como criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. É somente nisso que se encontra a grandeza do ser humano, porque sem conhecer a Deus não temos compreensão alguma de quem somos nem do que devemos fazer. Nós sempre dizemos uma frase quando estamos fazendo aconselhamento: o amor é uma decisão. E como isso se torna real dentro de Salmos capítulo 8? Deus não precisa de nós, mas ainda assim Ele nos criou e preparou um mundo maravilhoso para nós e decidiu nos amar. Se deixarmos Deus de fora da nossa vida, perdemos a maior de todas as oportunidades. Capítulo 9. Temos aqui um louvor jubiloso. Primeiro, um louvor pessoal. Deus salve o rei. Segundo, um louvor nacional. Deus proteja o seu povo. Deus é um refúgio. Deus não nos abandonará. O lugar alto e seguro. E depois, uma fortaleza. O vingador Deus não faltará com eles. O conquistador Deus nunca se esquece de nós. Já no capítulo 10... nós vamos ver que no 9, o inimigo é uma ameaça externa. No capítulo 10, o inimigo corrompe e destrói internamente. Porque muitos dizem conhecer a Deus, mas a vida deles mostra que eles não têm ideia de quem é Deus. Sabem que existe um Deus, mas vivem como se não existisse Deus algum. No versículo 1, eles questionam Deus. Do versículo 2 até o 13º, eles rejeitam Deus. Eles dizem não a Deus. Eles dizem jamais serei abalados. Eles dizem Deus está me vendo. Eles dizem Deus não me julgará. Deus não está me vendo, Deus não me julgará. Mas à medida que o salmo vai chegando ao fim, o salmista expressa sua total confiança no fato de que Deus está sentado em seu trono e de que ele tem o controle sobre todas as coisas. A gente vê isso no versículo 14. Deus vê o que está acontecendo. Quero te dizer, Deus está vendo o que está acontecendo. Ele está vendo você. Ele está te contemplando. Reaja a esse turbilhão interno que está acontecendo na tua vida. Reaja, porque você é filho amado de Deus. No capítulo 11, este salmo nos ensina como passar por um momento de crise. Então, quando olhamos ao nosso redor, nós vemos os problemas. Quando olhamos para o Senhor pela fé, vemos a solução desses problemas. Quando as coisas ao nosso redor parecem sombrias, nós precisamos olhar para o alto. Ao invés, meu irmão, da gente murmurar, desistir, desanimar e esfriar na fé, devemos agora aquecer o nosso coração nas promessas e nas verdades do Senhor. Interessante que Davi agora usa imagens para descrever o julgamento que Deus tem preparado para os perversos. Fogo e enxofre descendo sobre eles. Isso se assemelha ao que o Senhor enviou sobre Sodoma e Gomorra. Depois veio uma tempestade, um vento abrasador, como aquele que soprava com frequência no deserto. Mas o que então o Senhor tem planejado para o seu povo?
ele termina dizendo: os retos contemplarão a face dele. Contemplar a face significa ter acesso à pessoa, ver a face do rei. Já no capítulo 12, Davi sabia que estava vivendo numa sociedade controlada pela falsidade. Não era apenas algumas pessoas que contavam mentiras. A dissimulação era uma das principais características de toda aquela geração. Olha o perigo de uma geração contaminada com uma informação deturpada, porque a próxima geração receberá a mesma informação. Por isso, no último versículo, somos chamados para entrar em ação, porque em todos os lugares existe essa corrupção. Há essa dissimulação, essa falta de verdade. A mídia explora muito isso. A imoralidade, a brutalidade, os homicídios, as mentiras, a embriaguez, a nudez, a ganância, o abuso de autoridade. Aquilo que Deus condena é considerado hoje uma forma de diversão da indústria do entretenimento. E eu te pergunto, existe um modo de refrear isso? Sem dúvida, sim. Nós, o povo de Deus, somos sal da terra e luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículos 13 até o 16 diz isso. Então, se houvesse mais luz da terra, haveria menos trevas. E com mais sal, haveria menos deterioração. Ao ponto que, à medida que o povo de Deus adora o Senhor, ora ao Senhor e fala do evangelho aos perdidos, mais pessoas irão crer em Cristo, trazendo mais luz e mais sal para a terra. Pense sobre isso. No capítulo 13, neste salmo, Davi trata 3 coisas. 1, seus sentimentos. 2, seus adversários. E por último, sua fé. Então existe uma luta interna, que são os sentimentos. Não devemos negar os nossos sentimentos e fingir que está tudo bem, mas ao mesmo tempo devemos estar cientes de que os nossos sentimentos são enganosos e de como Deus é maior que o nosso coração. Davi aprendeu a substituir a pergunta "Até quando, Senhor?" pela declaração "Nas tuas mãos estão os meus dias". Olha que lindo! Sobre seus adversários, Davi ora e faz 3 pedidos. O primeiro é: atenta para mim, Senhor. Para Davi, parece que Deus se escondeu dele. Seu segundo pedido é para que o Senhor responda e envie algum tipo de encorajamento. Ilumina os meus olhos é o terceiro pedido que ele faz, referente não apenas ao esclarecimento espiritual, mas também às vitalidades, às forças físicas e emocionais. Como é fácil desanimar quando a mente e o corpo estão cansados, não é mesmo? Mas ainda que Davi estivesse preocupado com suas necessidades pessoais, sua preocupação maior era a glória de Deus. E esse é um segredo. Ainda que você esteja muito cansado, meu irmão, a sua preocupação maior tem que ser: eu estou fazendo a vontade de Deus? Sempre se faça essa pergunta. Agora, dos versículos 36, no versículo 36, Davi acha a perspectiva do alto, a sua fé, quando ele diz: no tocante a mim. Então indica aí uma transição do medo para a fé. Os sentimentos de Davi passam por altos e baixos, mas Deus ainda está assentado sobre o seu trono e seu caráter não mudou. A misericórdia de Deus é tudo que Davi precisa. A misericórdia de Deus é tudo que nós precisamos. O povo de Deus não vive de explicações, mas vive de promessas, tão imutáveis quanto o caráter de Deus. As circunstâncias de Davi não mudaram, mas Deus transformou quando Davi parou de olhar para os seus sentimentos e adversários, e pela fé ele começou a olhar para o Senhor. Amém? Em caso de dúvidas, ou você queira escrever alguma coisa nos comentários, nós entraremos em contato e responderemos assim que possível. Deus abençoe.